Hoje é domingo, dia 29 de janeiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no quarto domingo do tempo comum. A liturgia deste domingo nos convida a refletir sobre a felicidade. Um tema muito importante e interessante. Mas afinal, o que é a felicidade? Como Deus vê e como nós vemos a felicidade? Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto é de São Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 12a. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ainda hoje se sente o desconforto nas palavras que ouvimos do Sermão da Montanha. As pessoas, diante dessa palavra, ficam desconfortáveis, porque existe o contraste entre a tribulação que o caminho das bem-aventuranças traz consigo e a felicidade que Jesus promete. Como é que Jesus pode dizer bem-aventurados, felizes, e diz que são os aflitos, que são os mansos, que são isso e aquilo? Quem escutava o Senhor entendeu bem. As bem-aventuranças, elas não se referem para uma certa classe de pessoas. Só esse grupinho aqui que vai ser bem-aventurado, ou esse grupinho aqui dos iluminados, dos que fazem parte desta associação. Não. O Senhor não promete a salvação a certos grupos da sociedade, mas indica uma forma inequívoca para que as disposições religiosas e a conduta moral nos levem à vida e a viver o que Jesus exige
daqueles que querem segui-lo. Então, empregar meios oportunos para evitar a dor, a doença, a pobreza, a injustiça, isso não desagrada a Deus. Mas as bem-aventuranças ensinam que o verdadeiro êxito da nossa vida está em amarmos e cumprirmos a vontade de Deus a nosso respeito. Ou seja, a felicidade que nós vamos encontrar verdadeiramente não são nas coisas, mas na prática do amor e da vontade de Deus. Só Deus, só nele temos o caminho para a plena dignidade da pessoa. Nada, ninguém pode nos dar essa plenitude. Das bem-aventuranças, todo mundo sabe, a primeira bem-aventurança é que se destaca porque nela está resumida todas as outras. Bem-aventurados os pobres em espírito. Espírito de pobreza, mas também das outras bem-aventuranças, de fome, de justiça, de misericórdia, pureza de coração, mansidão, são aspectos de uma única atitude da alma. Que atitude é essa? A atitude do abandono em Deus, da confiança absoluta e incondicional ao Senhor. Em outras palavras, a gente ainda pode dizer assim: é aquele que pauta a sua vida em Deus e não nos bens materiais. Então, as bem-aventuranças dizem respeito a isso, pautar a vida em Deus e não nos bens materiais. Nada pode nos dar nem tirar a felicidade neste mundo. A nossa felicidade, a nossa plenitude precede de Deus. E quando falo nada pode dar e nem tirar, porque não são os bens, não são as coisas que vão nos dar felicidade, mas também não serão os sofrimentos. Jesus diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Não são eles que vão nos tirar a paz e a felicidade, porque tudo isso precede de Deus, e só em Deus é que nós encontramos a plenitude e a felicidade. Além disso, dessa pequena reflexão proposta para hoje, quero trazer um tema que o Frei Raniero Cantalamessa, que é o pregador do Papa da Casa Pontifícia, propõe numa reflexão para este domingo. Ele diz que a gente fala muito das bem-aventuranças, principalmente desta primeira, pobres em espírito, mas que nos últimos tempos nós precisamos pensar em duas bem-aventuranças que é um pouco esquecida. E eu creio que se encaixa muito bem no que vivenciamos há pouco tempo e ainda tem resquício disso em nosso país. Então, o Frei Raniero Cantalamessa nos convida a pensar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que promovem a paz. Essas bem-aventuranças parecem estar em crise. Mansidão, o que é mansidão? É muito além de uma atitude interior de coração. Significa uma atitude em relação ao uso da força e da violência. Então, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que promovem a paz. Vem em choque com um mundo onde estamos vivendo, de violência, de onde pessoas que pensam diferente de mim não podem viver, não podem ser aceitas e nem respeitadas. Jesus não foi um revolucionário. Tem gente por aí que vive pregando que Jesus foi o maior revolucionário, que foi por causa da revolução social que ele propôs, que ele morreu na cruz. Jesus não foi um revolucionário. Ao contrário, nós encontramos no Evangelho que ele recusou totalmente a violência. Quantas e quantas vezes ele se mostrou radicalmente contra a violência.
Mas aí alguns dizem, mas um dia lá no templo ele ficou com raiva, pegou o chicote e derrubou as bancas dos cambistas. Não, mas aquela ali não é uma atitude de violência. Jesus não estava agindo com violência, mas com ardor. Jesus não quis dizer que ser manso e ser promotor da paz necessita apagar todo sentimento justo dentro do homem, e nem que o ser humano tem que ficar inerte diante da injustiça. E ele não quis encobrir as falcatruas, as explorações e deixar as pessoas e os pobres, sobretudo, à mercê do sofrimento. Mas o que Jesus prega é que a violência não é caminho para nada. A violência só traz mais violência. Então é preciso saber contra o que se deve revoltar e como fazer isso. Não é pagando com violência. Então, o Frei Raniero também sugere isso para ser pensado neste domingo, enquanto refletimos sobre as bem-aventuranças. Como andamos com nosso coração cheio de raiva, de ira? As pessoas se tornaram nossas inimigas? Pensemos e rezemos. Senhor Jesus, nos apresentas hoje pelo Evangelho um caminho de vida e plenitude. E o Senhor conhece o nosso coração e o veneno do pecado que domina em nós. Dai-nos, Senhor, a Tua graça e a Tua bênção. Ajuda-nos, Senhor, a confiar e a depender somente de Ti, a nos abandonar completamente nas Tuas mãos. E conceda-nos, Senhor, agir conforme o Teu propósito, conforme a Tua orientação. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.